Olá, eu sou Adriano Almeida e esse é o hipsters.tube, edição Carreiras e Faculdade. E hoje a gente vai discutir aqui, um pouquinho o que a gente faz depois da graduação. O que a gente pode aprender, além do que a gente aprendeu na faculdade, na graduação. O que a gente pode aprender depois desse passo super importante, que a gente deu na nossa vida, na nossa trajetória e na nossa carreira. Hoje a gente vai discutir sobre a pós-tech da FIAP. E para começar, a fazer essa discussão sobre a pós-tech, eu tenho aqui 4 convidados e convidadas impressionantes que vão debater aqui com a gente já. E a gente vai dividir aqui em 2 blocos. E para esse primeiro bloco, eu queria trazer aqui a professora Ana, da FIAP. Tudo bem, professora? Tudo bem, Adriano, e você? Tudo bem. Bom, eu sou a Ana Raquel, eu sou professora da pós-tech e também sou cientista de dados da FIAP. Muito bom, seja muito bem-vinda, viu, Ana? Obrigada, Adriano. E junto aqui da professora Ana, eu tô também com o professor Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Adriano, e você? Tudo bem. Eu sou o professor Matheus, coordenador da pós-tech de Data Analytics da FIAP. E, além disso, também cientista de dados como a Ana. E, Ana, Matheus, queria que vocês contassem um pouquinho aqui para quem está acompanhando a gente, o que é a pós-tech, o que a pós-tech traz aí, de diferente quando a gente pensa em pós-graduação e tecnologia, para a gente começar a poder falar também sobre o curso de vocês, o curso de Data Analytics. Quem quer começar aqui? A pós-tech, ela é uma especialização, certo? Então a gente está falando de um âmbito de lato sensu, diferente de algo muito acadêmico, do mestrado, doutorado. Só que a gente tem uma tradição aqui, principalmente no Brasil, nos cursos de tecnologia, a gente sempre procurar um MBA e sempre voltar o seu conhecimento em tecnologia para o business. A pós-tech, ela traz um diferencial ao momento que a gente dá um enfoque técnico para a pessoa conhecer as habilidades ali necessárias. Então, por exemplo, em Data Analytics, ele vai focar muito em ferramentas, frameworks, técnicas, para que ele consiga fazer o seu bom trabalho no dia a dia, independente da área de dados que ele atuar ali. E quando a gente vai, Ana, para o curso de Data Analytics, hoje, antes da gente falar especificamente do curso, hoje o que o mercado tá buscando ou tá esperando de um profissional ou de uma profissional de Data Analytics? Bom, no mercado a gente vê que ele busca um profissional que ele saiba trabalhar com os dados e use as ferramentas, Então, como o Matheus bem colocou, a pós-tech, o diferencial, por exemplo, de um MBA, é que a pessoa vai entrar para justamente se especializar num curso de Data Analytics, Ou qualquer outro curso que esteja lá da pós-tech. Então, saber trabalhar com as ferramentas, por exemplo, como eu vou extrair dados, como eu vou trabalhar, manipular esses dados, aí na pós-tech a gente mostra, quais são as principais ferramentas que você tem para trabalhar no Python, para trabalhar com os bancos de dados no SQL, para poder também trabalhar até com partes mais avançadas, como, por exemplo, Deep Learning, processamento de linguagem natural. Então, a gente dá ali um punhado de ferramentas que você, pessoa, que vai ser um profissional, vai ser um técnico da área de Data Analytics, poder estar trabalhando e usando todas as ferramentas possíveis de acordo com a necessidade. E essa é uma carreira, até onde eu acompanho também, que tá super quente, no mercado. A galera tem falado, nossa, todas as empresas, os dados são o futuro e tudo mais. Quando um aluno e uma aluna entram, agora a gente entrando especificamente aí na pós-tech, de Data Analytics, quando esse aluno e essa aluna entram na pós-tech, o que essa pessoa aprende ao longo do curso? Quais são as práticas, as tecnologias, as ferramentas que essa pessoa vai aprendendo ao longo da pós-tech de Data Analytics, Matheus? Essa é uma pergunta bem interessante porque a pós-tech de Data Analytics, assim como os outros cursos, ela é pautada em fases. Então a gente imagina que dentro dessa trilha não dá para a pessoa iniciar no mundo dos dados sabendo uma base ou não, sem ter um start. Porque a gente ouve muito falar, os dados são o novo petróleo e tal. É a frase que eu mais ouvi desde que eu entrei na área. O novo petróleo, eu tava tentando lembrar. Essa frase aqui é sensacional, só que eu complemento sempre essa frase com é petróleo na mão de quem? Porque se você der o petróleo na mão de alguém que não sabe manipular ele, então ele será só algo. Mas ele vai aprender desde o início da trilha dele a como extrair um dado, seja dados de internet com web scraping ou pegando dados de banco de dados, planilhas, arquivos CSV e tudo mais,
tratando, fazendo análise exploratória desses dados para primeiro entender o dado, para depois conhecer técnicas avançadas. Então, aprender um machine learning para fazer previsões, classificações, para entender problemas um pouco mais complexos, como séries temporais unidimensionais ou mais de uma dimensão também. Entender um pouquinho o que é o mundo do Big Data, porque esse é o mundo que a gente vive hoje. Não é mais aquela coisa do pouco dado para eu prever alguma coisa. Agora eu tenho um grande volume de dados e em tempo real, o que é o nosso desafio. Então vai passar ali por Big Data, depois a entender um pouquinho as métricas de como criar o seu próprio modelo de construção, fazer o pipeline que a gente chama de end-to-end, ou seja, do começo até o final dele, fazendo um ciclo completo de vida e colocando isso em produção. Porque a gente vê muito por aí as pessoas muito focadas em aprender, mas tudo para no Jupyter Notebook e é isso aí, e acha que modelo é isso, e na verdade modelar vai muito além, é muito teste, envolve muito tempo, e a gente tem que tomar cuidado porque se o profissional ele não está atento, a gente recai naquela estatística dos 80% dos modelos que são criados no mercado são jogados fora. Então a ideia da Postec também é trazer essa realidade para que ele tenha uma construção consciente das ferramentas, tecnologias que ele vai estar. E como a própria Ana disse, a gente trabalha com tecnologias como o cloud, por exemplo, que é o momento. Ninguém fica mais no on-premise ou no dedicado. Hoje a gente está em cloud. Como tratar dados em cloud? Como trabalhar com esses dados da maneira correta? Então, é uma trilha de 5 fases, que é desde o momento do que é o dado para essa pessoa, até o momento que eu vou conseguir entregar um projeto, mas um projeto consciente dentro da onde ele estiver, numa consultoria, em loco, dentro de uma empresa, e assim por diante. E, Ana, eu, como leigo, né, na parte de dados, eu imagino que para muitas pessoas, né, por exemplo, o Matheus falou, poxa, aí Big Data e essas ferramentas e tudo mais. Quais problemas, né, de negócio o profissional de dados que vai passar pela Postec, essa pessoa pode acabar conseguindo resolver através dos conhecimentos que ela vai adquirir da Postec? E aí aqui eu queria que você trouxesse até, se possível, Ana e Matheus, situações práticas dessas situações, né, desses contextos reais do dia a dia de um profissional em qualquer organização, que essa pessoa poderia, poxa, olha, tá vendo esse daqui, ó, esse Big Data que você aprendeu aqui na Postec e tudo mais, então, ó, esse problema que acontece nessa empresa assim, assim, assado, quando você precisa processar, que problema é esse que esse profissional e essa profissional vão resolver? Então, Adriano, o legal da Postec é que a gente traz cases muito voltado para dados reais. Com dados reais até, inclusive, né? Então, o aluno ali, ele vai conseguir, o aluno e a aluna conseguir trabalhar com aqueles dados como se fosse ele ter ali um preparo para depois aplicar na empresa dele. Então, por exemplo, se a gente for falar de modelos, né, de machine learning, por exemplo, a gente tem vários tipos de modelo, na qual, por exemplo, eu posso citar uma classificação, que a gente tem um conjunto de dados, uma base de dados, que você vai ter ali algumas variáveis que vão estar classificando uma certa categoria, um certo dado ali que pode ser previsto com base nos modelos. Então, por exemplo, se a gente for falar de análise de fraude, né, a gente pega, por exemplo, um banco de dados, vou fazer uma análise de cartões, né, para poder ver se tem alguma transação fraudulenta. E ali a gente consegue aplicar machine learning, deep learning também. Então, os modelos que a gente mostra na Postec, o aluno consegue pensar e comparar com o modelo que ele tem no emprego dele, né? Então, até mesmo ali, quando eu comecei a trabalhar, né, a estudar o assunto, muito que eu vi ali quando eu estava no aprendizado, eu pensei, poxa, eu posso aplicar em tal situação no meu trabalho, né? Porque sempre os dados, eles têm comportamentos diferentes e têm situações diferentes. Então, pode ser aquele profissional que ele vai desde trabalhar com imagens. Por exemplo, a gente pode pegar o pessoal na medicina, ele pode querer pegar uma imagem e ele consegue classificar essa imagem, né, utilizando Deep Learning, e até mesmo aquela pessoa que trabalha com dados estruturados num banco de dados. Então, o legal da Postec é que a gente mostra esse mundo todo de dados, todos os tipos e várias formas de resolver. Então, são vários cenários, Adriano. E muito legal que você citou, Ana, poxa, o profissional pode estar numa indústria médica, por exemplo, e ele tem uma aplicação prática. Aí você também citou o exemplo da indústria financeira e a fraude do cartão para fazer essa análise tem uma aplicação prática. Esse é um curso para pessoas que têm uma área de atuação específica ou
por exemplo, pessoas das mais variadas, e pelo que eu entendi, né, me parece ser mais esse caminho, né? Pessoas das mais variadas áreas de atuação e mesmo pessoas que não têm background de dados conseguem acompanhar e seguir uma pós-tech de Data Analytics? Consegue sim, porque dentre todos os alunos que a gente recebe, isso já por experiência própria, você vai ver ali diversas formações distintas. Administração, fisioterapia, Legal. educação física. Vai ter a galera da área de tecnologia, que aí beleza, tá se sentindo em casa e tal, mas tem essa onda da transição para os dados tem ocorrido muito forte nesses tempos, porque na verdade a nossa área ela tá ali para resolver problemas de negócio, independente do seu segmento. Se você tem dados suficientes para analisar e trazer algo, gerar um insight a partir disso daí, tá tudo certo, né? Porque a nossa área ela evolui daquela antiga área de empresas que a gente chamava o grande BI, o BIzão, né? O Business Intelligence. Só que aí a gente abre essa área para várias frentes de dados diferentes. Então você tem os analistas de dados, você tem os cientistas, você tem os engenheiros de dados, engenheiros de machine learning, e a lista pode até se estender quando a gente fala de empresa para empresa. Só que aqui a ideia é que esse curso ele seja democrático. No seguinte sentido, independente de você ter um background de tecnologia, óbvio que se você tiver, vai te ajudar, por exemplo, sei programar em Python, talvez vai te ajudar em algum momento, mas isso não é um limitante, porque no processo inteiro, a parte mais difícil de se trabalhar com dado é entendimento de negócio. 70%, assim, mais ou menos, do seu trabalho é entendimento do negócio claro, porque não adianta nada você ter um negócio mal definido e você tentar aplicar alguma coisa que não vai rolar. Então, o conhecimento técnico a gente corre atrás, a gente aprende. Na pós-tech a gente tem a comunidade do Discord, onde nós e os alunos estamos interagindo o tempo inteiro. Então, nós compartilhamos código, os alunos compartilham código, a gente debate, a gente discute, coloca artigo, o que você acha sobre isso e vamos... Porque o senso é esse, é comunidade. Isso também é um diferencial da pós-tech. Então, a gente trazer esse senso de comunidade e mostrar que tecnologia já passou da época da gente se trancar num porão escuro e codar, né? Hoje a gente tá... Meu Deus, tenho que sair para conversar com pessoas de negócio? Meu Deus do céu! Exatamente. Hoje o profissional de dados, se ele não interage com a área de negócio, ele tá fadado a cometer muitos erros total, assim. Então, a gente tem que entender que é muito colaborativo. Nessa coisa que a gente não precisa ser o detentor de todo o conhecimento, ser o grande guru do conhecimento, isso não existe. Todo mundo se adapta melhor a um conteúdo do que outro. Tem gente, por exemplo, que em dados vai se adaptar melhor em uma ferramenta. Eu gosto de trabalhar no Databricks, eu gosto de trabalhar na AWS, na Azure, na GCP. Tudo bem. O importante é você entender os fundamentos e entender que, principalmente para esse aluno pós-tech, que ele não está sozinho nessa caminhada. E o que auxilia ele nisso tudo aí é que todas as fases, pegando um gancho que a Ana trouxe, a gente tem pequenos projetos que encaminham ele na evolução do seu conhecimento. Então, na fase 1, ele vai ter um projeto. Na fase 2, algo que complementa o primeiro, para ele ver a ponte, ver a correlação. E isso nada impede dele trocar ideia com colegas, experiências e tudo para poder fortalecer sua base. Então, assim, seria loucura dizer que existe um público para isso. Óbvio, tecnologia, se você tem afinidade, tudo bem, mas ele é um curso democrático e todos podem ir desde que tenham sede pelo conhecimento. E o legal dessa democracia, né, dessa pluralidade dentro de um curso, né, pluralidade de perfis de alunas e de alunos, né, que vão de diferentes indústrias, é que a troca fica inclusive mais rica, né, dentro do Discord ali, dentro da comunidade e nas lives que alunos e alunas apresentam projetos e tudo mais. Então tem um aluno do banco que está imerso, né, no dia a dia, vendo, fraude financeira, né, como a Ana falou, fraude financeira o dia inteiro, e de repente tem uma aluna fisioterapeuta ali também, como o Matheus falou, tem uma pessoa de fisioterapia mostrando um negócio que a pessoa olha e fala, e é muito louco, né, porque a pessoa também, de alguma forma, a pessoa do banco consegue se identificar com aquilo,
E eu imagino que tenha casos até que consiga contribuir, né, com algum insight diferente. Isso é bem, bem interessante. Mas uma dúvida que eu tenho, Ana e Matheus, é como que na Postec vocês fazem para ir levando esse conhecimento ao aluno, né? Como que é? Vocês citaram o Discord, né, por exemplo, né, como sendo um dos mecanismos para que os alunos troquem entre eles, né? Que outros mecanismos, né, até de aula, de educação e tudo mais, vocês estão pensando e estão fazendo na Postec para que esses alunos e essas alunas tenham, ao longo dessas 5 fases, né, toda essa experiência aí que vocês estão montando? Dentro desse universo, a gente tem algumas coisas que todos os cursos eles compartilham em comum, que, por exemplo, esse aluno ele vai ter acesso à plataforma digital, onde ele vai ter o conteúdo escrito, as videoaulas de cada disciplina dentro de uma fase onde ele vai poder consumir aquilo. Além disso, ele vai ter acesso também às documentações de projetos que ele vai ter que fazer e tudo mais. Só que tem essa questão de que a cada 15 dias, aproximadamente, desde o início do curso, terão lives de conteúdo, mas contextualizando, não é... A gente tem que pensar um pouco fora da caixa nesse sentido, que não é a questão da aula tradicional. Senão a gente estaria num caminho de uma pós-graduação comum. E a gente quer expandir isso. Então é assim... Vamos pegar lá, por exemplo, fase 1, que a gente está comentando muito sobre dado, captura do dado, exploração do dado. Então, vamos pegar o tema do trabalho e vamos mostrar como é que seria isso na prática. Então, é uma aula totalmente hands-on, de aproximadamente ali entre 1h30 e 2 horas, aonde a gente vai ter uma apresentação de resolver um case real, porque isso falta. A gente estuda muito teoricamente, a gente lê documentação, a gente... ver um tutorialzinho, só que é o que eu falo, dados vai além do dataset do Kaggle, que nem quando a gente está aprendendo ali. A gente tem que entender como é que o mundo real se comporta. Como a Ana trouxe aqui, a gente tem diversos cases diferentes para poder trabalhar. E para você fazer, por exemplo, um trabalho de segmentação de imagens para medicina, não necessariamente vai ser da mesma forma quando você está falando de um outro assunto. Por exemplo, análise financeira. Mas a base técnica está por trás ali. Então, além do que a gente traz de experiência nas plataformas, a gente quer também trazer um pouquinho para perto essa experiência de como resolver as coisas ali, no mundo real de verdade, para que ele tenha uma experiência completa de ponta a ponta. E, Ana, Matheus, quando esse aluno e essa aluna chega no final do curso, o que essa pessoa entrega? Porque, por exemplo, eu sei que a FIAP tem uma visão, né, com relação a TCCs e tudo mais, mas como que isso é aplicado de alguma forma na Postec e na Postec de Data Analytics? A filosofia é sempre pôr a prática em primeiro lugar nesse sentido, né? O famoso deixa a prática guiar a sua teoria. Então ali ele vai ter de diversas formas como se avaliar, vamos dizer assim. Tem o que a gente chama de fast tests ao longo de cada disciplina, onde ele vai ter questionário sempre toda a aula para ele poder responder. Os tech challenges, que esses são importantes, que são entregáveis por fase, onde tem toda essa construção que a gente comentou. Só que ao final, ele tem o que a gente conhece no mundo da tecnologia de hackathon, mas no nosso caso de dados é o datathon, né? Onde ali é um projeto muito maior, onde ele viu, ao longo das suas 5 fases, ele tem que construir uma solução completa, contemplando todas as fases, uma solução de negócio. Então, ele vai ser desafiado naquele momento, né, a pôr todo o seu conhecimento em prática, como se ele estivesse numa situação de mercado naturalmente ali naquele momento. E como a gente tem aluno de todo lugar, a gente também tem ao final ali, depois desse datathon nosso, a gente tem o aluno, por exemplo, lá do Rio de Janeiro. Ele vai ter que fazer uma atividade presencial num polo, ou seja, lá no Rio de Janeiro, para ele poder também concluir o curso dele. Mas a cereja do bolo é essa questão do hackathon no final, onde vai ser, vamos dizer assim, um evento maior, onde nós, no meu caso, coordenador e professores, avaliar aquele contexto, mas não no sentido de uma avaliação parecendo que eu tô querendo fazer uma banca para o cara tirar o título dele, mas sim como um profissional, colega dele de mercado, é isso que ele tem que entender, que tá ali para enaltecer os seus pontos positivos e também
trazer algumas ponderações que acha que talvez isso possa melhorar no futuro. Ana, Matheus, queria dar os parabéns, viu, para vocês por todo o trabalho, tá, na Postec. Eu tenho acompanhado aí também, né, um pouquinho mais no backstage aí e tudo mais. Tudo que vocês têm feito tá ficando muito legal. As primeiras turmas, né, começam agora, né, em abril, e vão ter outras turmas aí ao longo do ano também, ao longo dos próximos anos. E certamente, né, dentro de tudo isso que vocês falaram, certamente é um curso que acho que tá vindo aí para modificar um pouquinho o status quo e o padrão das pós-graduações, e como você falou no começo, né, das especializações, né? O aluno e a aluna saem de uma graduação, né, e a gente discutiu, né, ao longo dos episódios aqui do hipsters.tube, né, diversas graduações. O aluno e a aluna pode falar, poxa, o meu caminho aqui da minha carreira é data. Onde é que eu vou me especializar, né? E acho que essa que é a pegada, né? Esse que é o objetivo da Postec. Então, parabéns aí, viu, para vocês pelo trabalho. Estamos animados aí para ver acontecer. Obrigadão, Adriano. Quero agradecer muito aí pelo papo. Foi bem enriquecedor, porque falar de dados a gente até meio suspeito para falar que a gente gosta. Mas trazer esse novo produto tem sido uma honra também. Agradeço demais também, Adriano, pelo convite, né? Como o Matheus falou, eu também amo falar de dados, então sempre a gente gosta, né, de estar falando sobre o assunto, e fica o convite também, né, para as pessoas que quiserem fazer a Postec. É um ótimo começo, né, um ótimo início para quem quer ir desbravar o mundo dos dados, a carreira de dados, super recomendo. E até como o próprio nome mesmo diz, né, pós-graduação, né? A Postec é da pós-graduação, então depois que sai da graduação você quer se especializar em alguma área. E aconteceu isso comigo, quando eu fiz a graduação de banco de dados, eu quis me especializar em dados, né? Eu fiz banco de dados, mas eu gostei muito dessa parte da analytics, aí eu procurei me especializar na área de dados, e assim como aconteceu comigo, também as pessoas podem buscar por essa especialização. E a Postec é um conjunto aí completo, né, de ferramentas e de modelos e de formas de trabalhar com os dados. Então fica o convite aí pro pessoal. Muito legal, Ana, muito bacana, né, toda essa trajetória e essa história, né, tanto sua quanto a do Matheus também, e construindo, né, também essa história da Postec aí. E para você que está acompanhando esse nosso papo, não sai daí, porque no próximo bloco a gente fala um pouco mais de Postec e de um novo curso diferente, muito legal, para você conhecer. E até aqui, qual é a sua dúvida sobre a Postec? Eu quero que você comenta aqui, deixa a sua dúvida, sua questão, que a gente vai atualizar a descrição e os links, né, que a gente colocou aqui disponível para você, para complementar esse seu guia de estudos e faculdades. E além disso, aproveita para deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os próximos vídeos. E para esse segundo bloco desse episódio da Postec do hipsters.tube, a gente vai discutir 2 cursos novos, diferentes e muito legais que a gente tem trabalhado. Curso de Cybersecurity, tanto Red quanto Blue, tanto ataque quanto defesa, malvado, bonzinho, enfim, a gente vai chegar nas nossas conclusões aí ao longo dessa conversa. E para esse papo aqui comigo, eu tô com 2 professores, né? E o Vini. Vini, se apresenta pra gente, por favor. Fala, Adriano, tudo bem? Bom, eu sou o professor Vinícius Vieira, sou coordenador da Postec, tanto de Red Team Operations quanto de Blue Team Operations. Você é malvado e bonzinho ao mesmo tempo? Como é que faz? Depende de como eu acordo, entendeu? Mas eu atuo nas 2 áreas. Legal. Muito bem-vindo, viu, Vini? Valeu, muito obrigado. Bem-vindo. Grande prazer estar aqui. Valeu. E junto comigo aqui com o Vini, a gente tá também com o professor Thiago. Tudo bem, professor? Adriano, tudo bem? Fala, Vini. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thiago Caldas, sou professor da área de Blue Team Operations da nossa iniciante aí, Postec, na FIAP. O Thiago é só bonzinho, né? Ele é só Blue bonzinho, Team. cara. Legal. Só legal. conserta o que ele quebra. O Vinícius quebra, o Thiago conserta. É isso aí. E, gente, queria começar a entender aqui um pouquinho do contexto, né, e do cenário de cybersecurity como um todo, e principalmente como isso de alguma forma toca os profissionais e as pessoas que estão saindo de uma graduação e avaliando, poxa, cybersecurity pode ser que seja um negócio para mim. O que o mercado, Vini e Thiago, o que o mercado espera de um profissional de cybersecurity, tanto ataque quanto defesa?
Então, Adriano, o principal ponto é a gente conseguir trazer com clareza que o mercado de cybersecurity é um oceano. A gente sempre falava, né, que segurança era um tema que orbitava em volta da tecnologia. Hoje, segurança ela é um universo à parte, né? Então, como você bem falou, também não existe só ataque e defesa. Dentro dessas áreas, a gente tem outras sub-áreas. Então, quando o aluno está na graduação, né, no nosso caso lá na FIAP, em Defesa Cibernética, ele consegue ver todo o espectro do que um profissional de segurança poderia atuar. E aí, quando ele vai para o mercado, ele não está pronto ainda para ele atuar como especialista em alguma área. Ele é um generalista dentro da área de segurança. Então, o nosso grande objetivo aqui é fazer com que esse aluno que está saindo da graduação, que ele lá atrás ele identificou, olha, eu tenho talvez um viés um pouco mais investigativo, eu gosto de tentar achar a trilha que o atacante fez, né? E aqui eu não vou usar a palavra hacker e depois a gente pode explicar por quê. Eu não vou tentar identificar essa trilha, ele vai para o lado de blue. Eu sou o cara que eu gosto de achar brechas, eu gosto de fazer o ataque, de colocar o chapéu ali do criminoso para saber como faria. Eu iria para o lado de red. Então, a nossa ideia aqui justamente é dar esse drive para esse cara para que ele consiga se especializar e aprofundar dentro do que o mercado precisa. Hoje, cada vez mais o mercado precisa de profissionais de segurança especialistas nas suas áreas. Então, cada vez você vai ver job description de vaga, você tem lá profissional de cybersecurity para a área de Red Team para atuar com pentest, para a área de Red Team para atuar com desenvolvimento de exploit. Então, ou seja, cada vez a gente está especificando mais o tipo de profissional que a gente quer. E o nosso objetivo aqui é justamente preparar essa galera para o mercado. E complementando o que o Vini já colocou, né? Além da área de cyber ter virado esse grande oceano, como ele colocou, a gente observa também que alguns anos atrás essa área talvez fosse mais nichada para bancos, governos, o pessoal que era mais sensível a temas de segurança. Hoje em dia, né, não existe mais isso, qualquer tipo de negócio, varejo, enfim, o que se pensar em negócio tem necessidade de segurança e das diferentes verticais aí que o Vini comentou, o pessoal de desenvolvimento seguro, DevOps, a galera DevSecOps, né, a galera de Blue Team, a galera de Red Team e dentro das sub-áreas também, dependendo do tipo de negócio, se é indústria, se é comércio, sei lá, o cara o contratante, vamos chamar assim, vai depender, vai querer mais um perfil ou outro. Então a ideia da gente no curso é cobrir o maior número de áreas possíveis, de sub-áreas possíveis, para que as pessoas tenham pelo menos esse start de que quando forem de fato trabalhar no seu ambiente, eles já saibam por onde começar, qual o fio da meada que tem que agarrar para se sair bem do outro lado. Muito legal. E você tocou num ponto, Vinícius, que eu queria explorar um pouco, que é a característica do profissional de cyber, né? Você falou, na graduação às vezes tem uma pessoa que ela percebe que ela é mais curiosa para entender o rastro, o caminho e tudo mais. Você também tocou num outro ponto que eu vou trazer também junto para formular minha pergunta, que é o do... eu não vou usar também o termo hacker, né? Acho que o meu primeiro contato, acho que de muita gente da minha geração, com hacker, né? Foi no tradicional filme lá, né? Do hacker, lá do Chris O'Donnell. Tinha Angelina Jolie. Angelina Jolie ainda... E esse filme, Adriano, ele é um marco, né? Sem te cortar, mas já te cortando. Ele é um marco para a comunidade hacker no mundo. É um marco bom ou é um marco ruim? É um marco excelente. Que bom, ufa. Porque eu adoro o filme. É sensacional esse filme. Pra quem não conhece, é um filme... Puxa, eu acho que é de 1995. 95. É um filme de 1995. Pra quem é novo, jovem aí, poxa, um negócio super antigo, né? A idade dos dinossauros aqui, 1995. Eu recomendo que você assista. Então, como eu falei, né, tem a Angelina Jolie, super famosa, né? Começo de carreira, um dos primeiros filmes da Angelina Jolie. E é muito legal, né, porque eu lembro até o nome de alguns dos personagens, Serial Killer, olha só. E ele criou um certo estereótipo, né, do profissional, do hacker, não é nem do profissional, do hacker, até porque ali, acho que ninguém era profissional, era uma molecada ali. Mas ele criou um estereótipo, né, do hacker que foi se formando ao longo do tempo e, por assim dizer, talvez até hoje se mantenha, talvez eu esteja errado, mas talvez até hoje se mantenha, né, esse estereótipo. Mas antes de entrar até na questão do hacker, o nome e tudo mais, mas qual é a característica desse profissional de cybersecurity, tanto ataque quanto defesa, e é aquela pessoa mais nerd, é aquela pessoa mais curiosa, é aquela pessoa que gosta de ver o quê, de estudar o quê?
Então, vamos lá. Eu até escrevi um artigo esses dias para o LinkedIn que eu abordo um pouco desse tema, dentre outras coisas que eu falo. E, assim, quem me segue, me acompanha, né, já deve ter ouvido falar que eu gosto muito de focar num tema que é o mindset. Independente da área de cybersecurity que você vai trabalhar, você precisa ter um determinado mindset. Seja, como você comentou, para o viés investigativo ou seja para o viés mais curioso. E qual que é o momento que a gente identifica isso? Obviamente, na graduação, como eu comentei, a gente é exposto a todo esse espectro. Só que olhando para o perfil desse aluno, a gente vai ter... E aí não necessariamente, né, como você comentou, né, igual a gente vê no Globo Repórter, de que ele se alimenta, de que ele vive, né, não seria nem por aí. Mas aquilo que ele mais se identifica fazendo, né? Então, ou seja, eu, como pessoa, como profissional, eu já atuei tanto numa ponta quanto na outra, né? Conheço o Thiago já há alguns anos, a gente já até trabalhou juntos. E na época que a gente trabalhava junto, eu estava um pouco mais do lado blue, só que o meu mindset sempre foi um mindset mais assim, cara, essa caneca foi feita para botar água aqui dentro, mas e se eu virar ao contrário e jogar água, o que acontece? Né? E isso é muito do mindset de curiosidade, que é o mindset da cultura hacker que a gente vai falar daqui a pouco. Já o mindset investigativo é aquela, cara, a caneca foi feita para botar água dentro. Por que cargas d'água ele virou ao contrário? Então, ou seja, são mindsets que se completam no final do dia. E isso para o mercado é sensacional. E o profissional, né, o aluno, enquanto aluno, que ele tem contato com professores que estimulam esse tipo de mindset, a gente deixa de formar um profissional executador de ferramenta, né, e a gente passa a formar um profissional cabeça pensante. A gente está num mercado hoje que a gente tem chat GPT, IA para tudo que é lado, né? E aí um spoiler, né? O nosso curso está sendo o primeiro no mercado brasileiro que tem a disciplina de IA para a segurança da informação, né? Uma cerejinha do bolo que a gente está trazendo. Será que esse profissional de segurança ele vai ser substituído? IA nenhuma, né? E aí não vou também entrar na área dos meus amigos aqui de dados que falaram antes de mim, né? Para não pecar. Mas IA nenhuma, até o momento, até onde eu sei, conseguiu replicar essa forma de pensar, essa forma de curiosidade, que coloca sentimento em cima do ser humano. E o nosso objetivo aqui, muito mais do que ensinar o aluno e a aluna a executar uma ferramenta, a replicar uma técnica, né? Como você falou do filme, vamos pegar lá atrás o que uma pessoa fez, escrever um artigo, um livro. Não, é pensar, vamos entender como ele pensou. Dessa forma, a gente tenta formar o profissional para que ele também crie as suas técnicas, para que ele também crie as suas ferramentas, para que ele também seja uma referência na área. Eu tenho também um artigo falando sobre essa questão de vou ser blue ou vou ser red, né? Que é uma pergunta muito recorrente aí dos nossos alunos iniciantes, né? As pessoas se encantam com a área de cibersegurança, entendem que é bacana, mas quando estão de fora ainda, muitas vezes não conseguem nem diferenciar o que é o quê. O que a gente percebe com a experiência, com o tempo, com os alunos que vão passando pelas turmas, né, é que existe sim uma certa aptidão para cada um dos lados. Vou citar alguns exemplos, tá? O profissional Red Teamer, né, o atacante, ele normalmente é um cara que tem essa curiosidade quase patológica, né, que é o caso do Vini. É um cara que começa a desenvolver uma pesquisa e ele vai afundando naquilo. Nossa, são 4 horas da manhã e eu nem vi o tempo passar. É a pessoa que tem esse tipo de paixão, né? E até por essa característica de trabalho, normalmente é um cara que tem a atenção mais em foco. Ele está resolvendo um problema, ou tentando resolver, né, um problema por vários caminhos diferentes. O cara de segurança, normalmente ele tem a atenção mais em superfície. Então ele tem que monitorar um sem número ali de indicadores, de componentes da rede, de coisas que estão acontecendo, de métricas, e apoiado ou não por ferramentas, conseguir identificar o que são, dentre esses números, que são anomalias. E uma vez identificadas essas anomalias, poxa, como é que eu faço para tratar este eventual incidente? Então isso sim diferencia. No que tange aí a hard skills, né, a capacidade técnica mesmo, as duas áreas são densas, né, claro, mas na minha percepção, eu acredito que a área de ataque, ela demande um pouco mais de conhecimento, programação, rede, sistema operacional, do que a área defensiva. Não que ela também não demande, mas eu acho que sim, é um pouco mais pesado. No que tange aí as soft skills, né, o hacker, né, o atacante, ele normalmente trabalha mais sozinho, tá? Não é uma regra, claro, mas normalmente ele está trabalhando sozinho. E o cara de defesa normalmente está inserido em um grupo de defesa, um SOC, né, um Security Operations Center, ou um CSIRT, que é um grupo de resposta a incidente de rede. Então ele tende a trabalhar mais em equipe do que o cara de Red Team, tá? Eu acho que são essas as diferenças básicas, né, Vini? Sim.
E muito legal, né? Porque vocês citaram também, né? Então, todas essas características. O Vini citou um pouco, né, da cultura hacker. E o Thiago citou diversas hards e soft skills aí, curiosidades, né, que as pessoas têm que ter. Quando a gente traz isso para uma pós-tech, né, para uma pós-graduação, para uma especialização de cyber, tanto ataque quanto defesa, como isso se traduz de alguma forma? Você citaram, vai ter IA ali e tudo mais. Como isso se traduz ao longo das 5 fases, né, de uma pós-tech? O que esses alunos aprendem ao longo dessa pós-tech? É o primeiro ponto, Adriano, que a gente pensou quando a gente foi desenhar esse curso, né? E aí eu falo a gente porque apesar de eu ser o coordenador, eu sempre gosto de sentar com os professores para a gente pensar juntos sobre o conteúdo, até porque são cabeças com especialidades diferentes, né? E quanto mais conteúdo a gente conseguir agregar para o nosso aluno, melhor. Então, um ponto que foi pacífico, a gente precisa estabelecer fundamentos, uma base sólida para que a gente consiga, né, como uma plataforma, lançar esse aluno. Então, a gente não tem um pré-requisito que o aluno, ele tem que vir da área de programação, ele tem que vir da área de rede. Não, né? Ele vem da área que ele quiser vir, né? Até na FIAP, enquanto coordenador do MBA, de cyber também, eu já tive alunos que eram nutricionistas. Uma aluna, inclusive, que era nutricionista e que hoje manda muito bem no mercado de segurança, né? Ela fez um shift de carreira ali e eu até brinco com ela, falo assim, eu acho que você nunca deveria ter feito nutrição, porque parece que ela nasceu para aquilo. Enfim, então a gente começa com a fase 1 estabelecendo essa base sólida, né? Então a gente traz um pouquinho de rede de computadores, de Linux, né? Um pouquinho de programação, um pouquinho de lógica, para o cara nivelar conhecimentos, tanto para o aluno quanto para a aluna, ele ter essa base para que ele lá na frente ele consiga avançar em cima disso. Depois a gente vai colocando caixinhas, né, de uma forma bem progressiva. Quando a gente vai para o curso de Blue Team Operations, e aí eu falei muito de mindset, na segunda fase a gente tem um mix de 2 disciplinas, né, eu até gravei hoje mais cedo falando justamente sobre essa fase, que elas são um contraponto. O primeiro é uma disciplina de Cyber Intel que vai tentar gerar nesse aluno e nessa aluna esse mindset investigativo, que é uma disciplina de inteligência, e a outra é uma disciplina de Cyber Law. Não adianta eu virar para o aluno e falar assim, cara, o aluno e aluno, olha, aqui é o seu mundo, investigue e tenha curiosidade. Mas a gente, no mundo real, no mercado, a gente tem linhas morais e éticas que a gente, enquanto profissional, a gente tem que obedecer. Então, a disciplina de Cyber Law, ela traz exatamente esse contraponto. Já no curso de Red Team, é a mesma coisa. A gente estabelece fundamentos na primeira fase, fase 2, a gente tem de novo esse mix de disciplinas, cada um com seu enfoque, né? E fase 3 em diante, aí sim, a gente mergulha no conteúdo. O nosso grande objetivo é que lá no final do curso, tanto o aluno e a aluna de Red Team quanto de Blue Team, ele consiga navegar com tranquilidade nas sub-áreas de formação do seu curso. Seja pensando em ataque, quanto seja pensando em defesa. No fechamento do curso, né, a gente estava até aqui, então, antes de vocês, né, a gente estava discutindo aqui o curso de Data, né, com o Matheus e com a Ana, e eles falaram, que no final aqui tem um Datathon, né, acho eu que no de hackers aqui, né, no de cyber, é um hackathon? Como que funciona? É um hackathon mesmo, na conclusão? Como é que funciona isso, Thiago? Cara, no final do curso os alunos são convidados, né, a participar de um CTF, que é o Capture the Flag. É uma competição, um formato mundialmente reconhecido, né, em que são colocados ali dentro de uma plataforma uma série de desafios com dificuldade progressiva. Então, tanto para Red quanto para Blue Team, né, os alunos serão convidados ali a resolver problemas, que, no nosso entender, aqui é a melhor forma de consolidar o conhecimento, né. Então, essa plataforma ficará disponível para os alunos, tem um número X lá de questões para responder, e a conclusão com sucesso dessa atividade já configura para a gente o TCC, né? E o interessante, né, Thiago, lembrar é que assim, desde o início do curso, né, até fazer um preâmbulo, né, hoje na gravação eu até brinquei, que lá atrás, nos primórdios da época de segurança, como que o profissional testava se aquilo que ele aprendeu estava sendo efetivo ou não? Ele inevitavelmente invadia ou pichava o site da empresa do lado, né? Hoje isso não é moral nem ético fazer e existem leis que até condenam esse tipo de ação. Então, onde que a gente vai colocar essa galera para treinar o que eles estão aprendendo, seja para defender ou seja para atacar? A gente precisa criar um ambiente específico para isso, né? Então, a gente tem um ambiente simulado, que é esse ambiente que o Thiago comentou de Capture the Flag, e desde a fase 1, o aluno é imergido nesse ambiente. Então, todas as provas, entre muitas aspas, porque não são provas, todas as atividades do curso são nessa plataforma.
A diferença é que dentro das fases a gente trabalha ali uma interdisciplinaridade das disciplinas daquela fase. No final, nesse grande hackathon, vamos colocar assim, né, que é um grande CTF, a gente realmente vai dar o end-to-end para esse aluno. Então, vamos imaginar lá o aluno de defesa. No dia a dia, ele vai estar lá no SOC, no Security Operations Center, ele vai ver lá um determinado log que uma máquina foi criptografada com ransomware. Qual vai ser o trabalho dele? Ele vai ter que investigar que ransomware era aquele, por onde que o atacante entrou, quem era o atacante, qual era o país de origem, uma série de respostas. A gente vai trazer isso para esse ambiente Capture the Flag. No lado do cara de Red Team, é o contrário. Cara, o seu objetivo é criptografar aquela máquina que está lá dentro daquele ambiente. Então, se vira para passar todos os steps para você estar lá dentro, né? Então, isso aí é um ponto interessante que é legal a gente trazer para os nossos alunos, porque principalmente aqui no Brasil não é muito comum, né? Geralmente, quando a gente fala de faculdade, né, cursos ali acadêmicos, a gente tem aquela visão de prova, né, o aluno respondendo questão, e aqui a gente aboliu exatamente isso. E isso é uma dinâmica extremamente prática, né? Exatamente. Prática. E vale lembrar também que dentro das fases e dentro das disciplinas, né, a ideia é propor pequenos desafios para que eles vão vencendo ali dentro da aula mesmo, durante a explicação. Claro que cada disciplina é mais ou menos possível fazer abordagem apenas hands-on, muitas vezes é necessário uma introdução teórica, bater um papo, né, explicar. Mas o objetivo é que isso não seja uma coisa chata, maçante ou, né, difícil, penosa de ser ultrapassada. O objetivo é que, desde da fase 1, o aluno já vá assistindo aula com a máquina ali do lado e fazendo seus testes, vai se familiarizando, vai ficando cada vez mais à vontade para quando chegar no CTF, ele transpor isso aí com tranquilidade. E Vini, Thiago, muito legal, né, tudo isso que vocês trouxeram, porque deixa claro, desmistifica, né, um pouco aquela visão, né, de cibersegurança, né, aquela pessoa nerd, hacker e tudo mais, como você citou, né, a nutricionista ali, por exemplo, putz, ela veio de outra área e pegou, né, e a gente estava até conversando, né, tem casos de advogados e pessoas de outras áreas também, né, que conseguem, mesmo não tendo vindo, né, de um background de uma área de tecnologia, as pessoas conseguem, né, pegar e entrar, né, dentro dessa carreira, e é muito legal também porque elas trazem uma certa diversidade também, pluralidade, né, de conhecimento, né, pô, o advogado, na hora que entra ali, você citou, né, Vini, o cyberlaw, por exemplo, com certeza deve trazer complementos muito interessantes. E até forma de enxergar as situações, né, Adriano, porque em segurança, eu sempre falo que a gente tem uma tríade, que é pessoa, processo e tecnologia. Não adianta eu pensar numa estratégia de segurança olhando só para tecnologia e processo e esquecer que eu tenho pessoas envolvidas. Então, talvez uma pessoa que venha da área de humanas, por exemplo, ela tenha uma visão muito maior do comportamento humano e como ele influencia a segurança do que um cara que veio de uma área de exatas que tem background de tecnologia, por exemplo. Faz todo sentido. E esse estereótipo ele não é à toa exatamente, porque realmente há alguns anos, né, talvez 20 anos atrás, as pessoas que vinham para a segurança era quase que uma evolução natural de uma carreira técnica. A gente não tinha situações muito diferentes disso, né? Hoje, além da permeabilidade da segurança por diferentes setores, a gente também tem esse assunto transversal em praticamente tudo do business, né? Então, privacidade entra nisso, disponibilidade entra nisso, reputação da empresa entra, né, nesse tema. Então, não só é bem-vindo, como é necessário que tenham pessoas com diferentes formações, né? Algumas vão cavar mais fundo na área técnica, outros vão arranhar a superfície, mas é importantíssimo que a gente tenha gente de todas as áreas e com todos os backgrounds. Thiago, Vinícius, queria agradecer, tá, a participação de vocês aqui com a gente, contar um pouquinho, né, dessas novas pós-techs, né, de cibersegurança, tanto Blue quanto Red, que são dois produtos novos, né, aí da FIAP mais a Lura, né, para o mercado. São duas especializações muito legais. Então, de parabéns, viu, pelo trabalho. E para você que acompanhou essa nossa conversa aqui e viu tanto a pós-tech de Data Analytics quanto agora a pós-tech de Cyber, Blue e Red, para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre cada um dos cursos, aqui na descrição do vídeo vai ter lá o link de cada um desses cursos e de todas as outras pós-tech, para você que está avaliando qual que é o próximo passo, né, que você vai dar na tua carreira de tecnologia e aonde você vai se especializar, para te ajudar a tomar a sua decisão. Muito obrigado pela tua participação.